eu vou ver se a gente consegue também interagir um pouco, né? Ou seja, ao menos antes de passar para cada um dos títulos aí, a gente possa interagir. É que às vezes eu me entusiasmo aqui e esqueço disso. Mas mesmo assim alguém pode me interromper e não tem problema, né? Porque a gente depois de 40 anos não tem mais trauma. 40 anos de trabalho, né? Não tem mais trauma com interrupções. Sobre o que mundo, a palavra mundo é tudo, né? Então, eu preferi tomar como guia a intervenção de um assessor. Foi assessor da área de economia na França, na área de economia informal, que integrou a economia informal, sobretudo a economia doméstica, o trabalho das mulheres em casa, na economia oficial da. Ele tinha lá um papel importante na época do Mitterrand, e ele trabalha hoje com o grupo que se formou em torno de Edgar Morin, questões de desenvolvimento e de previsão até para planejamento na área, digamos assim, que futuro nós podemos pensar. E sabe que, sobretudo Edgar Morin, que é o homem da complexidade, é o homem do holismo, o futuro não é só o futuro francês, né? Ou todos vamos ter futuro juntos, ou ninguém vai ter futuro. É um pouco essa tese. Então eu vou tomar aqui dele algumas linhas, por isso que eu não vou me deter muito em análise de conjuntura de o que o presidente do Brasil disse ontem, porque senão nós vamos nos perder um pouco na superfície. Nós vamos tentar ir buscar mais aprofundada a coisa. Depois, na segunda parte, que a igreja também, eu não vou dar muita importância, não vou focalizar muito a igreja enquanto instituição, mas a igreja enquanto portadora da espiritualidade cristã, enquanto portadora da pérola que nós vimos hoje de manhã. Então, a questão fundamental para a igreja é o testemunho da espiritualidade cristã. Então, nós vamos dar bastante importância a isso. E uma espiritualidade que tem que se encarnar, ou seja, que tem que se mostrar nos diferentes aspectos que nós vamos ver na primeira parte. Sobretudo na cultura, inclusive na economia, apresentar alternativas. E na terceira parte eu vou recorrer um pouco ao que já falei lá em Manaus, mas aqui numa certa ordem pode nos ajudar aqui. Também vão ter alguns slides para ajudar, só que às vezes os slides ficam muito tiranos, né? E, em vez de ajudar, eles criam ruído, porque criam até ciúme no apresentador, porque olha mais para o slide do que para a gente. E sobretudo porque todo mundo quer copiar tudo, então para não ter essa preocupação, esses slides que vão estar aí já estão na área de trabalho do computador da família franciscana. Então, se alguém se interessa por isso, pode colher depois aqui. Então, não se preocupem em anotar. Mas, às vezes, anotar é método. Então, veja como fica melhor. Nós falamos muito de crises. E praticamente desde nossas juventudes tenras, nós viemos falando de transformação, de adornamento, de atualização, de crises também, que vieram se sucedendo, e sempre na expectativa de que toda crise também acrisola para uma novidade melhor. Isso já estamos habituados até a ouvir isso. E de fato, está acontecendo aquilo que a gente mais ou menos ia prevendo, que as crises iriam se acelerar.
É uma das características do nosso tempo, é a aceleração. A aceleração do próprio tempo. É próprio desse tempo que o Baudelaire, no metade do século XIX, inventou e pegou, que é a modernidade. Antes se chamavam tempos novos. E tempos novos ainda tinham uma dimensão teológica dos tempos últimos, dos tempos escatológicos. A modernidade, ao invés, começou a soar como uma secularização dos tempos últimos. Então, e essa modernidade se caracteriza, em termos de tempo, pela aceleração do tempo. Porque é como se a gente quisesse acelerar para chegar mais rápido lá, naquele horizonte que, de certa forma, ficou difícil de ver o horizonte. Então, a gente está entretido com a corrida, mas não sabe bem para onde está correndo. Essa é uma característica que faz com que as crises se tornem mais rápidas. Assim como nessa modernidade, as revoluções foram se tornando cada vez mais contínuas, mais rápidas. Tanto que agora a gente não fala muito em revolução, porque é como se cada dia a revolução estivesse aí na nossa porta. Tão diária, nos nossos noticiários, etc., que é como se fosse uma revolução continuada. Mas a revolução é uma característica da modernidade, as chamadas revoluções. Só que elas eram espaçadas, tinham anos em que ela acontecia, depois se tornava um período mais de resultados. Agora ela está acelerada também. Vamos ver então as 4 crises que apresenta. O nome dele é Patrick Viveret. Ele apresenta 4 elementos que nós precisamos considerar quando nós pensamos o mundo, sobretudo o mundo na nossa frente. Eu vou nomear aqui as 4, mas vamos nos deter um pouquinho na primeira. Crise financeira, crise ecológica, que nós estamos escutando muito, crise alimentar, que nós ainda não começamos a falar muito, mas seria o abismo mesmo, e crise de civilização. Segundo temos um quadro aí que nós precisamos considerar. Então, nessa primeira, da crise financeira, nós também vemos uma aceleração desse fenômeno. Nós tivemos bolhas na economia especulativa, ou seja, a economia real é a economia que planta batatas, que guarda as batatas para daqui a um tempo e que sabe que tem armazenadas essas batatas para poder comer. É a economia dura, a economia real, as chama-se. A economia financeira é aqueles papéis que representam aquelas batatas, tá? E que poderão um dia fazer negociação adquirindo aquelas batatas. Mas, por razões que aqui não vamos agora fazer uma aula de economia, claro, há uma virada, né? Em vez de as batatas mandarem os papéis é que mandam nas batatas. Né? De tal forma que, ultimamente, havia uma estatística na Bélgica que dizia que só 12% da economia do país é economia real. Se é 12%, então 88% é economia, de certa maneira, artificial. Mas funciona. Esse que é o fenômeno. Ela funciona, ela tem eficácia. Então tem que ser levada a sério. Né? E essa área financeira hoje é a área que manda, a gente diz, os grandes bancos, né? Os bancões é a maneira como se está tratando, sobretudo os que trabalham nos bancos de Estado, né, que sabem que os bancos de Estado são prestação de serviços à sociedade, são bancos públicos, né, que estão também sob pressão. Há também uma rivalidade entre bancos, porque os bancões, como eles dizem,
são esses bancos que entram que nem um trator, como as empresas em geral. E eles são a ponta da crise também. Nós vimos isso em 2008, quando houve um momento importante dessa crise, e ela afetou, ela começa, inclusive, por esses bancos. Mas são, por isso, bolhas financeiras e são muito sensíveis, né? Por isso que a gente fala, quando fala de mercado, está falando disso. E o mercado é sensível, quer dizer, ele tem humor, ele tem cara feia às vezes, ele sorri quando o neoliberalismo abre as portas para a especulação. Quer dizer, nós temos aí um fenômeno todo artificial, criado, mas eficaz, que funciona. Essas bolhas especulativas, elas são capazes de destruir, inclusive, economias reais de um país inteiro, né? Sobretudo aqueles países que agora se voltam para isso, que têm reservas, não de dinheiro, não reservas financeiras, mas reservas reais, da economia real. Ou seja, o extrativismo voltou a se tornar gigantesco. No Fórum Social Mundial de Montreal, depois houve o de Salvador também, mas o de Montreal trouxe dados, sobretudo o pessoal do Congo, e trazendo da África, esses dados que nós conhecemos menos, do pique de crescimento do extrativismo. E um padre do Benin dizia assim: bom, nós somos um país pequeno, o Benin, como a gente diz, nós somos um país pequeno, nós somos um país pobre e que não tem recursos naturais. Por isso nós estamos mais em paz. É interessante, né? Por isso estamos mais em paz. Por quê? Porque os vizinhos, Angola, Congo, Nigéria, que têm riquezas de petróleo, riquezas de metais preciosos, estão todos em ebulição. Mas se vocês olharem também na Oriente Médio, na área árabe, os países que têm recursos são os países também que sofrem muitos problemas estruturais. E agora a Venezuela. Então, a Venezuela está dentro dessa lógica. Da lógica de que o mercado é capaz de destruir realmente nações inteiras. É só começar a tomar as decisões, começar a cooptar quem tem que ser cooptado a essa possibilidade. Nesse sentido, nós achávamos que estávamos distantes, mas o Brasil é uma maravilha para o mercado. É uma maravilha ainda não explorada com todas as possibilidades que tem. Então, eu estava dizendo na área árabe, vejam bem, na Primavera Árabe, onde é que ela foi parar. Ela começou tão bem, onde é que ela foi parar? Na desorganização da Líbia, na desorganização do Iraque, né, e na desorganização do Bahrein, que segue essa lógica. Então, nós temos aí um problema que vocês podem encontrar esse livro do Thomas Piketty, Capital no século XXI, é um livrão, mas tem comentários muito bons também que a gente pode aproveitar. E tem um documentário, não é tão longo, um documentário que se pode encontrar na internet, que é Trabalho Interno, Inside Job, mostrando como a crise do 2008 foi programada, como ela foi instalada, para entender que nós estamos vivendo uma situação que não é mágica, que não é por acaso. Eu queria chamar a atenção, bom, aqui temos aí no slide, também a gente avisa que os donos do mercado não dão as caras, eles botam para bater as caras dos
chamados CEOs, os diretores executivos, né? Os que são diretores de um modo de organizar a economia descentralizado, porque atualmente ela funciona muito descentralizada, exatamente para fugir do controle dos estados, né? Porque é uma confrontação entre o Estado e empresas. E, nesse sentido, é muito sintomática a situação de queda de braço entre um Estado e uma empresa. A empresa é americana, mas que está no mundo todo, que é a Google, né? E um Estado que é a China, que devia ser entre dois Estados tradicionalmente, mas não, aqui é um Estado e uma empresa que estão em tensão entre si. Quer dizer, é só um exemplo, né? Não quer dizer que o Trump e a China não tenham problemas, mas o autocontrole da China sobre a proibição de entrada de tudo que é da Google na China é algo que a gente precisa acompanhar, assim, meio perplexo. Porque é isso que é parte daquela guerra de quarta geração que nós estamos chamando hoje. Faz parte dessa guerra de quarta geração. A guerra de primeira geração, moderna, as guerras modernas, ela foi do século XIX, foi chamadas guerras napoleônicas, que eram as guerras de campo. Os exércitos se encontravam no campo de batalha, né? Havia um campo de batalha mais ou menos até combinado para se encontrar. Então, eram só os exércitos que se batiam. Na segunda geração aparece a Primeira Guerra Mundial, é uma guerra de trincheiras, vai se avançando por trincheiras. Ela caracteriza essa segunda fase. A terceira fase é a de tomada de cidades, que é a da Segunda Guerra Mundial. Nota que a expansão de Hitler foi tomando cidades. E depois, os aliados também foi tomando cidades. Inclusive, para derrotar, foi destruindo cidades. E essa de quarta geração é uma guerra, alguns dizem, aos pedaços. Aos pedaços. Aliás, o Papa Francisco se referiu, e pouca gente tinha entendido quando ele se referiu a essa guerra aos pedaços, que vai atacando de um lado para o outro e que tem mecanismos muito sofisticados de fazer se dobrar diante da inelutabilidade do mercado. Praticamente é uma guerra que se dá no mercado. Alguns falam de guerra comercial, né? Mas essa guerra comercial é muito sofisticada e ela tem consequências globais, por isso é uma guerra total, de certa maneira. E ela se espalha. Então, isso não está aí, mas o que está um outro fenômeno do nosso mundo que nós não tínhamos, que as gerações anteriores não conheceram, e nós estamos vendo em qualquer periferia de cidade, vocês podem constatar, é a dependência total de ter que ter dinheiro. O dinheiro não é um luxo hoje. Houve um tempo em que a gente tinha uma moral severa sobre o dinheiro, a gente era muito pudico em relação ao dinheiro, porque o dinheiro, até franciscanamente falando, esse tempo do diabo, né? E tem as suas razões antropológicas para isso, né? Mas praticamente da metade do século XX para cá, com o fenômeno do êxodo rural, que se dá no mundo todo, de tal maneira que só no Brasil nós estávamos antes, até 1930, com 70% da população em áreas rurais. E a previsão é que se chegaria a inverter 70% na área urbana, que já seria uma grande revolução. Nós passamos disso. Nós já estamos em 80, alguns dizem 82, e não se sabe se a gente vai parar ali. 82% na área urbana. Né? Então, nós não temos mais aqueles recursos que antes se tinha
em que o dinheiro era mais uma complementação da nossa economia. A gente tinha o sítio, a horta, a rocinha. Se a gente não tinha uma roça suficiente, tinha a vovó Donalda que tinha, então a gente ia buscar na casa da avó. Havia recursos assim, o leiteiro entregava o leite na porta de casa, porque era logo ali do lado, porque toda a economia era local. E hoje o leite daqui, ou a carne daqui, vai para a China. A economia se tornou global e não é mais aquela facilidade de nós administrarmos por nossa conta as necessidades básicas. As necessidades básicas estão no supermercado. Você chega lá e você olha de onde veio de outro continente. E isso tem um custo agregado muito alto. E, por outro lado, isso significa que você tem que pagar. E pagar é ter dinheiro no bolso. Então, o dinheiro é muito importante também para o pobre. Não é só importante para quem já tem dinheiro. É para o pobre também. O pobre tem dinheiro e come ou ele passa fome. E por isso que o dinheiro se tornou, ganhou um fenômeno, uma importância tão fascinante, que ele equivale praticamente a um sacramento. E o Edir Macedo deveria ganhar Prêmio Nobel em Economia, porque ele descobriu essa relação entre o absoluto, ou seja, aquilo que é próprio do divino, e o dinheiro. O dinheiro como um sacramento que é um sinal eficaz da graça. Santo Tomás definia o sacramento assim, de uma maneira bem simples, toda a escolástica acabou sendo. O que é o sacramento? Signum efficax gratia. Sinal eficaz da graça. Sinal é instrumento capaz de produzir a graça. Né? E por isso o dinheiro entrou na área da graça também. Né? Ou se nós damos mais dinheiro, temos mais graça. Porque todo mundo conhece a eficácia poderosa do dinheiro. É uma fase que os nossos antepassados nem podiam sonhar, que ele pudesse chegar a isso. Isso mostra como nós estamos metidos dentro desse nível financeiro da vida. Alguns chamam de financeirização da vida. Só que, por razões também que a gente podia teologizar, no sentido de que se o dinheiro é instrumento, sinal eficaz da graça, você sabe que no final da Idade Média havia uma crise em relação à graça. Tinha que apostar muito em indulgência, fazer muitos sacrifícios também para conseguir isso, né? E por isso não está isento dessas crises, até de crises de consciência. Nesse sentido, a economia que começa na teologia de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é o primeiro que fala a palavra economia, mas para se referir a Deus, o que Deus tem de desígnio para o mundo. Qual é o plano de Deus? O que Deus quer? Qual é a vocação que nós temos dada por Deus? Qual é a economia de Deus? E por isso é chamada economia de salvação. E vocês ouviram já uma porção de vezes essa expressão, economia da salvação. A economia da salvação é a primeira e a mais antiga expressão da economia. A economia é andar pelo caminho que Deus destinou para nós, é o caminho da salvação. Só que o Max Weber, que é um sociólogo e antropólogo que analisou a passagem do mundo para essa modernidade, ele diz que ela pode ser vista lá onde há uma inversão. A economia da salvação, na verdade, inverteu, se tornou salvação pela economia. A
A economia salva. Extra-economia, nula salvos. Né? Exatamente. A experiência que nós fazemos hoje. Se nós temos garantia de dinheiro, estamos salvos. Se nós não temos dinheiro, nós nos sentimos desesperados. Só que o Patrick Viveret e a turma dele diz assim, o problema hoje não é a salvação pela economia, mas é como salvar a economia. Porque ela se tornou tão financeira. A palavra financeira tem alguma coisa da palavra fina, né? No sentido de ficar também tão delicada, tão sensível, que ela não só pode se perder, pode se desorganizar, mas ela desorganiza tudo junto. E por isso é preciso salvar a economia. Nota, é o terceiro passo no qual nós estamos. Vamos para as outras. Congelou? O computador se assustou. Nós temos uma segunda onda de crise que nós estamos falando muito, a segunda dimensão, o segundo nível, que é a crise ecológica, né? Eu não vou insistir muito porque nós estamos a todo dia ouvindo notícias, apenas vamos reunir essas crises ecológicas nessas palavras-chave, né? A que mais nos envolve de uma maneira mais global é o aquecimento, a desertificação, porque com o crescimento, com o aquecimento, nós arriscamos, além do mais, a própria desflorestação, ela produz desertificação. A perda de biodiversidade nos leva para a desertificação. O extrativismo, que voltou a crescer de uma maneira fantástica nos últimos anos. É engraçado porque nós, justamente nesses anos em que nós mais falamos sobre isso, foram os anos em que disparou o extrativismo. Porque nós temos capacidade gigante hoje de exploração. Capacidades que nós não tínhamos antes. Então, o extrativismo, nós temos consciência hoje da nossa pegada ecológica, quer dizer, as marcas que nós deixamos, e, de qualquer forma, algum peso ao nosso redor nós fazemos para poder existir, né? É normal que nós tenhamos pegada ecológica. A questão é saber como podemos aliviar essa pegada ecológica, como ela pode se tornar mais sustentável, mas alguma pegada ecológica tem. Até usando, por exemplo, energias mais limpas, qualquer uso de energia ainda assim vai ter algum custo do ponto de vista ecológico. Nós vamos ter que saber escolher, e existem até estatísticas sobre pegada ecológica. Por exemplo, que a pegada ecológica de um americano, na média, assim, né, não vamos, coitados, são sempre agora saco de pancada para nós, né? Mas a média da pegada ecológica de um americano é 40 vezes mais pesada do que a de um africano em geral, dos países africanos, pelo modo de vida. Então, há modos de vida que são mais custosos e que não podem ser generalizados. Nós temos também o fenômeno do aumento da migração. Reparem que as grandes mudanças na periodização da história, elas foram também acompanhadas de grandes migrações. Há uma mudança do mapa. Na antiguidade nós marcamos lá nos inícios da antiguidade com a descida dos povos que traziam ferro e tal, para o Oriente Médio, para o Mediterrâneo. Ali começa o que nós chamamos
de história tradicionalmente, embora hoje tenha questionamentos sobre isso. Depois nós passamos da Antiguidade para o começo da Idade Média com os povos germânicos, francos, etc., esses povos que estavam fora do Império Romano e que vão migrando e vão transformando o Império Romano. Então, é a segunda grande migração e a entrada num novo período da história. A terceira, que é a passagem da Idade Média para a Moderna, é acompanhada das grandes navegações. E as grandes navegações oceânicas, elas mudam também. Tem um novo mundo, tem o chamado Triângulo do Atlântico, né? Os navios europeus que vêm para a África para tomar gente escravizada, levar para as Américas e das Américas levar o produto para a Europa. Então esse triângulo, ele forma a base e até hoje o quintal da modernidade, mas mudou por esse fenômeno de migração de populações. Nós hoje temos características de migração econômica e agora começam também as migrações de ordem de crise ecológica. Essas migrações, por exemplo, já estão em curso no Pacífico, onde ocorreram alguns casos de ilha inteira ter que migrar sem ter facilidade de se adaptar, até porque, por exemplo, uma dessas ilhas, o povo todo, com o seu rei, toda a sua instituição, a sua língua, foi bater na Austrália, mas a Austrália não abriu as portas. Estamos vendo esse fenômeno na Europa, com mais atenção, o ouro entre o México e os Estados Unidos, mas também na Ásia isso está acontecendo. E aí a Nova Zelândia conseguiu acolher e circunscrever um espaço para eles. Mas esse fenômeno tende a crescer, o fenômeno da migração. E o fenômeno se chama migração climática, exatamente, né? Ou vítimas climáticas também. E, finalmente, a intensificação da desigualdade. E notem que há uma ideologia de contínuo crescimento de aceitação da desigualdade. Nós tivemos, dentro da característica dos direitos humanos da modernidade, a igualdade dos indivíduos. E com a igualdade dos indivíduos, aos poucos nós fomos aprofundando também a igualdade dos povos, a igualdade das etnias, as igualdades de gêneros. Enfim, nós tivemos avanços que estão na área dos direitos humanos. Mas, nesse momento, é um fenômeno também de geopolítica, um fenômeno que não é só brasileiro. Nós temos uma boa vitrine aqui no Brasil desse fenômeno, né? Quando o nosso presidente abre a boca, a gente já sabe que a direção poderá ir por aí. Mas não é um fenômeno individual, nem é um fenômeno de um grupo brasileiro. É um fenômeno geopolítico. Aquela do recuo dos direitos humanos. E dentre eles, o pano de fundo geral é bater de uma forma fundamentalista contra a igualdade. Isso, em termos religiosos, significa, por exemplo, que nós temos a salvação, outros não têm. Que nós estamos certos, os outros são hereges. Esse tipo também é desigualdade. Porque um modo de vida de outro que faz a experiência, faz um caminho para Deus de um modo diferente, ele é diferente, mas tem igual dignidade e tem uma experiência que eu não posso julgar colocando numa hierarquia entre a minha e a dele. Então, há tensões em torno disso, mas ela está aí também. Terceira crise alimentar, é um problema. Vocês talvez já conhecem bem as notícias do problema dos agrotóxicos. E de que nós liberamos aqui no Brasil agora absurdamente o uso de agrotóxicos.
Nós temos insegurança sobre aquilo que nós estamos comendo, né? Mas ainda estamos comendo. Teve um médico em Paris que disse que ele mesmo se curou de um câncer na base de frutas e verduras, legumes. E ele disse, bom, frutas é melhor comer, mesmo com um nível de algo tóxico, do que não comer frutas. Assim nos consola um pouco. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a gente dificilmente está comendo alimentos puros, sadios, orgânicos. Isso está sendo uma preocupação, mas ainda uma preocupação relativamente de superfície, porque a questão está um pouco mais embaixo. Porque com a desertificação, com a mudança climática, etc., isso poderá se tornar bem mais dramático dentro de um tempo. A tendência dos cientistas é não prorrogar os tempos, é observar que os tempos estão se acelerando também nessa área. Aquilo que era previsto para 100 anos ficou para 60, depois agora passou para 40, e agora, a questão de uma semana atrás, um cientista do Arizona, que estuda a extinção de espécies, ele diz assim, olha, hoje a gente sabe que tudo está profundamente conectado. Entre nós e as abelhas existe uma conexão que passa pelos nossos pomares, pelas nossas frutas, de tal maneira que a extinção das espécies desequilibra o todo. Não é um problema de espécies exóticas, é que elas podem produzir de tal maneira um desequilíbrio que ele colocou entre 40, por isso veio muito perto de nós, entre 40 e 50, a nossa espécie vai estar numa crise de sobrevivência com possibilidade de extinção. E ele prevê a possibilidade de extinção da nossa espécie exatamente no fluxo da extinção de espécies. Nós não somos a mais resistente das espécies. Existem algumas espécies que são mais resistentes que nós. As baratas, por exemplo, são mais resistentes do que nós. E depois, por isso eu estava falando de futuro das abelhas, porque esse futuro das abelhas é o título de um livro que mostra isso. Mostra que por trás temos um problema com a segurança alimentar. E tem um problema animal, que hoje nós tínhamos também, em outros tempos, a criação animal era uma criação doméstica, né? A gente tem ainda na Itália, na Alemanha, certas casas antigas que ainda se preservaram no interior, que tem ou do lado, na continuidade da casa, ou embaixo da casa, a própria estrebaria, porque o animal, o gado, sobretudo a vaca, o boi, mas nesse caso a vaca, porque estava ligada ao leite, né? E aos produtos do leite, eram também a calefação, produzem calefação. Por isso que a gente diz que os animais, sobretudo os animais bovinos, na produção de bilhões que nós temos hoje, a superpopulação animal pode ser mais grave do que a superpopulação humana. Porque, do ponto de vista ecológico, polui muito mais. Então, por quê? Porque nós temos verdadeira indústria animal, que não era pensada dessa maneira antes. O animal quase se tornava do círculo familiar. Então, essa mudança também diz muito para nós, por exemplo, do ponto de vista franciscano, né? Porque a gente se perde um pouco na mística das criaturas, nesse sentido. E além do mais, eu falava lá em Manaus, porque lá o assunto era especificamente essa questão, mas vocês podem encontrar na internet um site de uma deputada da Holanda,
que escreveu, aprofundou aquilo que o Al Gore, nos Estados Unidos, tinha tratado num documentário, e por isso ele ganhou o Oscar de melhor documentário daquele ano, que se chamava Verdade Inconveniente. Uma Verdade Inconveniente. Ela, numa palestra, e ao mesmo tempo muito bem documentada, e a gente segue, são mais de hora do assunto, me parece que são quase 2 horas, mas muito bem documentada, com muitas cenas. Ela tem, então, uma verdade mais do que inconveniente. Uma verdade mais do que inconveniente. E ela não mostra só como ele, os grandes problemas do aquecimento global, problemas de poluição, etc. Mas ela mostra que é o nosso prato o que cria mais problema. Na medida em que nós até aumentamos o consumo de carne. E não só porque somos mais, mas porque as nossas dietas elas foram se incrementando, porque carne é coisa de gente mais fina em outros tempos. Carne era só para final de semana, para pobre. Né? Ao passo que ultimamente se tornou um grande recurso. E a carne, que até eufemisticamente não chamam de comer carne, mas proteínas animais. Vai se negociar proteína animal. E quando a gente compra a bandeja de carne no supermercado, a gente esquece que atrás dele tinha uma vida animal que foi cortada no seu começo, né? E que foi tratada com muito sofrimento. Então, sofrimento animal, tudo isso está esquecido. E tudo isso é escondido, é impressionante. A maior parte não conhece o que significa para ter essa bandeja que ele compra no mercado. Não conhece o processo. Né? E os abatedouros, eles ganham até nomes assim para mascarar o grande holocausto animal. Não sei se tinha alguém aí. Falar um pouquinho mais alto, o pessoal lá de trás está pedindo. Ah, tá bem. Obrigado. Vou caprichar. Vamos passar para a quarta, porque nós temos um tempo limitado. A crise, em última análise, ela se bate sobre nós. Parece que nós que fomos destinados a ser guardiães da terra, né, anjos da terra, cuidadores, portanto, né, o anjo é aquele que tem uma missão, que é a missão de cuidar do jardim. Nós estamos fazendo o avesso. A impressão que fica é essa. Nós estamos... A modernidade, ela também fez um processo de desculpabilização. Há um jesuíta francês que trabalhou esse fenômeno da desculpabilização através das ciências humanas, através das ciências em geral, né? Através do modo de vida. Nós sempre empurramos as culpas para outros, né? Foi a nossos antepassados, foi um trauma, enfim, a modernidade é uma cultura de desculpabilização, para também tirar a questão da angústia, do medo. Porque o que caracteriza positivamente a modernidade é a afirmação da autonomia do sujeito, do indivíduo. Para isso, a modernidade vai sacralizar o indivíduo. De fato, nos direitos humanos o indivíduo é sagrado, mas vai com isso também perder a sacralidade das relações sociais, dos laços sociais. E porque se nós acentuamos os laços sociais, nós somos não só beneficiados pelos laços sociais, mas nós somos também responsáveis. E nós damos-nos as mãos também nas culpas que precisamos levar adiante, no sentido positivo de culpa como responsabilidade. Mas para a gente ser indivíduo autônomo, tem que se desresponsabilizar. Vocês notam? Se a gente não se desresponsabiliza, a gente não é autônomo. O que tem a ver eu com isso?
Não lembra alguém da escritura? Caim? Mas é típico, segundo esse jesuíta francês, da característica da modernidade, a autonomia que se desresponsabiliza pelo laço social. E com isso, nós vamos agora ser cobrados de fora. Nós jogamos para fora e agora vamos ser cobrados de fora. Ou seja, não foi só Bauman, mas há um outro autor que escreveu sobre o medo que era profundamente religioso do século XIII ao século XVIII, hoje está de volta. Só que não está de volta de modo religioso. Está de volta de modo social e ecológico. A gente tem mais medo de ficar desempregado do que do inferno. A gente tem mais medo da violência na calçada do que da violência do diabo. Então, é um medo que está aumentando, mas de modo secular. E o medo ecológico está difuso, assim. O medo do que poderá nos acontecer. Isso nos faz perguntar, então, que raça somos nós? Nota? E também, qual é o sentido da nossa vida? Note que hoje, por exemplo, em relação a isso, temos um dado bastante interessante. Se a gente faz propostas de espiritualidade, em quase 100% dos casos, as pessoas têm muita simpatia por redescobrir espiritualidade, aprofundar a espiritualidade, fazer algum exercício que nos ponha no caminho da espiritualidade. Há uma possível busca, uma possível volta à espiritualidade. Há uma percepção de que não dá para viver só assim para materialidade daquele provérbio: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esse provérbio hoje é exercido na forma de sociedade de consumo. E a gente se dá conta de que a sociedade de consumo é a ponta do mercado, porque o mercado precisa de consumidor. E se o Marx, no século XIX, dizia que a força de revolução estava no trabalhador, e por isso ele acaba dizendo: trabalhadores do mundo, univos. Hoje a gente tem que dizer que essa força se deslocou para o consumidor. E que a gente precisa dizer: consumidores do mundo, univos. E univos na greve de consumo, na discernimento daquilo que não é realmente necessário, que foi inculcado como necessário, mas que na verdade não é. Porque tem elementos que são considerados necessários, mas que depois, se a gente analisa bem, não são. Mas são necessários para o funcionamento da roda desse mundo que está aí e que nos põe agora nessa situação. Então, quem somos, né? O que queremos? E qual é o sentido? Eu queria falar de sentido porque nós temos, assim, uma mentalidade ainda dominante que vem de todo esse caminho do iluminismo, do século XX, uma forma mais existencial, que é assim: não há um sentido traçado como um destino antes de nós. Cada um faz o seu caminho, cada um dá o sentido para a sua vida. Vocês devem ter ouvido muitas vezes isso. Se a gente cada um dá o sentido para a sua vida, então não há um sentido. Cada um cria o seu sentido. Isso deu o quê? Deu numa disseminação, numa multiplicação de sentidos. E vocês imaginem se isso valesse para o trânsito. Seria o caos, né? Cada um vai no sentido que acha melhor. Eu experimentei um pouco isso lá em Dakar, mas ele sabia se virar. A gente botava a mão assim na frente, porque se precisava atravessar no meio de duas casas ali para alcançar a rua do lado, e por aí tinha espaço, o pai por aí. Não era estrada, não era nada.
Então, cada um inventava mesmo o sentido na rua. Mas